Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje conversando com você sobre as pautas do dia 28 de abril, porque certamente nesse dia nós vamos fazer uma luta muito forte, vamos parar os locais de trabalho, vamos parar o transporte público, vamos parar, porque é urgente a pauta e certamente você vai ouvir muitos outros discursos que dizem que é um movimento que não é a favor do Brasil, que não quer que o Brasil se desenvolva e por aí vai. E aí, entrando nessa discussão, nessa polêmica, eu queria ouvir de vocês justamente um dos argumentos que é utilizado pelo governo e por significativa parte da grande imprensa, é que a gente precisa se igualar aos países europeus, que promoveram reformas da Previdência, que a idade mínima é de 65 anos, nos quais a terceirização já é algo moderno e colocado. Dá para fazer essa comparação, Gilberto? A proteção social na Europa é muito superior à do Brasil. Então nós temos educação, nós temos saúde, nós temos uma proteção ao trabalho muito, muito superior aqui no Brasil. Então é impossível fazer esse tipo de comparação. Aqui, de forma cultural, quer dizer, o setor metalúrgico que eu faço parte, a gente chega a fazer greve para que a empresa dê um pão com manteiga e um café com leite de manhã, porque os trabalhadores não têm o que comer, né? Não tomam café, ele demora muitas vezes 2 horas para chegar ao trabalho, né? E depois você vem com uma reforma trabalhista que fala que o trabalhador pode ter 15 minutos de almoço, uma empresa que não fornece nem um café da manhã e o trabalhador demorou 2 horas para chegar. Nós temos um sistema de moradia no Brasil, onde boa parte dos trabalhadores moram em casas que não têm um mínimo de condições, né? Coisas que não acontecem, não tem favela na Europa. Quer dizer, o trabalhador tem uma condição social e uma proteção social muito superior do que do Brasil. A gente não pode pegar um trabalhador que mora numa casa que não tem as mínimas condições sanitárias, pega um transporte de 2 horas, sem se alimentar, trabalhar em local insalubre e dizer que essa pessoa tem que pagar durante 50 anos para depois poder se aposentar, é impossível. No Brasil isso é impossível, não dá para comparar com a Europa. E na prática é dizer aquilo que o governo nega, que nunca vai ter aposentadoria, porque com essas condições a gente não vai ter condição de se aposentar, ou se aposentar é aquilo que a gente fala para pagar o caixão. Silvestre, essa ideia de comparação também bate com os estudos que o Diese tem trazido para a gente nos últimos meses. Até fica uma dica para você, como mais uma fonte de informação, visitar o site do Diese, diese.org.br, justamente para ter acesso a um outro tipo de informação fundamentada, que é diferente desse que anda chegando para você pela grande imprensa, Silvestre. Olha, não só o Diese, mas também tem outras instituições que têm estudos, né, sobre a questão da aposentadoria, enfim, e do sistema de proteção social nos países da Europa, enfim, em outros países. Eu acho que essa é uma outra forçação de barra, para dizer o mínimo, por parte do governo, de querer comparar a nossa situação do ponto de vista da aposentadoria, né, e do sistema de seguridade social, de proteção social, melhor dizendo, com a Europa. Então vamos pegar alguns exemplos. Idade mínima. Tá? É fato que você pode ter países na Europa que têm uma idade mínima de 62, 63, só com uma diferença fundamental, né? Lá, as pessoas, além de ter toda outra condição ao longo da sua vida laboral, ele pode se aposentar do ponto de vista proporcional e recebendo um valor de aposentadoria razoável para os padrões europeus. Aqui não. Pela reforma que o governo está propondo, você não se aposenta, né? Segundo, vamos pegar um outro exemplo. O trabalhador rural, que está na proposta do governo. Eu gostaria de saber que o governo apontasse os técnicos que estão lá
que são os formuladores da Previdência, quando é que um trabalhador rural, num país que nem o nosso, né, pegar um outro que corta a cana, por exemplo, esse trabalhador tem uma vida útil média, vida produtiva, em torno de 15 anos. Como é que esse trabalhador... E estou pegando o exemplo de uma cultura que tem assalariamento, que tem trabalhadores assalariados. Que a gente sabe que no campo, a maioria das atividades, os trabalhadores são informais, ou seja, não tem registro em carteira, não contribui e assim por diante. Então, é uma afronta à inteligência, tá certo? Propor algo como, especificamente em relação ao trabalhador rural. A outra coisa que é importante destacar em relação à comparação que o governo está fazendo é em relação ao grau de cobertura, né, dos valores pagos a título de benefício. Na Europa, o valor médio de cobertura, que é o diferencial em relação ao salário, durante o período da ativa dele, quer dizer, lá essa proporção é muito maior do que aqui, né, sem considerar que o salário médio aqui é muito mais baixo, quer dizer, o poder de compra da nossa moeda, do nosso salário, é muito menor do que na Europa, qualquer país da Europa que você pega. Então, é por isso que a gente está dizendo o seguinte, é no mínimo uma forçação de barra, para não usar outra expressão, né? Enfim, eu acho que, e tem outras coisas, mas eu acho que é fundamental também destacar essa questão, quando o governo tenta igualar situações e segmentos da população que são extremamente diferentes. Uma sociedade que... Mas você vai igualar uma sociedade que é extremamente desigual. Se a gente pegar como exemplo Osasco, pegar só nesse município aqui, Osasco, você vai ter gente que, por exemplo, que reside nas áreas de classe média alta, de renda mais elevada, coisa, tem um padrão de vida e, portanto, uma expectativa de vida, né, ao nascer, e mesmo depois, a sobrevida depois que se aposenta, que é muito maior do que a média do município de Osasco, sem considerar a periferia de Osasco. Então, são situações que não dá para a gente aceitar. Agora você me fez lembrar de uma recente intervenção do governo dentro de um seminário promovido pelo jornal O Globo, e um dos representantes do governo, agora me falha a memória, mas depois a gente pode colocar aí para você dar uma olhada, que falou que a expectativa de vida no Nordeste é de 82 anos. Então, que é uma falácia esse nosso argumento de que não dá para fazer a reforma da Previdência com essas bases, porque existe desigualdade dentro do país. São diferentes artimanhas para vender algo que vai fazer o nosso patamar cair, né? E uma outra falácia, outras, né, estão embutidas dentro da reforma trabalhista. A gente está no final do nosso bloco, mas a nossa expectativa é até que a própria reforma trabalhista seja aprovada antes da reforma da Previdência, e é outro tema que a gente tem que prestar muita atenção, porque dentro dela está, inclusive, a destruição do movimento sindical, um dos grandes focos. A gente vai fazer uma pausa agora, bem rápida, e a gente já volta para tocar esse assunto. Até já!